Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoastral 14. Vou falar de um tema hoje que é muito importante, às vezes preocupante também, que é a questão da arquitetura, do urbanismo, né? De que forma a gente preserva isso no nosso país, e principalmente na cidade de Anápolis também. E para falar também, especialmente aqui do dia do arquiteto, dia do urbanista também, comemorado no dia 15, é claro, o programa é gravado, mas vale a referência. E para falar disso tudo, a gente convidou hoje. E o sobrenome é tudo italiano aqui. Só o Braga que escapou. Giovanni Riccioppo Braga. A pronúncia foi correta, Giovanni? Foi correta, foi correta. Acertou, né? Geralmente não é todo mundo que acerta de primeira assim, não. Não, porque Verano também, que é o meu sobrenome, também tem algo assim de lá, né? Da bota, né? Vamos dizer assim. Prazer te receber aqui, coisa boa, né? Pra gente falar de um tema que é tão importante, tão relevante, sem dúvida nenhuma. Olá, Guilherme, é um prazer estar aqui contigo, pra gente comentar um pouquinho sobre isso. Agradecer também ao pessoal que está nos assistindo. Isso é muito bom. Eu sempre, antes de começar as entrevistas, eu sempre pergunto, sou invasivo um pouquinho, o que te levou para essa questão de engenheiro? Você tem a formação de engenheiro civil. Isso. Sim, mas o engenheiro civil convive todo dia ali com arquiteto, urbanista, seja na obra, seja no dia a dia. O que te levou para essa área? Tem algum profissional dessa área na sua família também? Aqui é o seguinte, meu pai ele é engenheiro civil, né? Então isso já me ajudou bastante aí a escolher o futuro, já era uma coisa que eu gostava. Na época assim, de faculdade a gente pensou um pouquinho em outras profissões, né? Mas acabei optando por ela. E aí, à medida que eu formei em engenharia, a gente foi trabalhar com obra, a gente foi fazer projetos. Meu foco até então sempre foi projetar. Então, depois disso, a gente fez projetos de engenharia mesmo, de estrutura, de hidrossanitário, de elétrico. Com o passar do tempo, a arquitetura foi surgindo ao longo do caminho enquanto a gente fazia esses projetos. Ela foi vindo como um braço secundário do nosso escritório, até que a gente conseguiu que isso tornasse o nosso core business, digamos assim, né? A gente foi desenvolvendo projetos legais que as pessoas foram gostando, foram nos contratando, e aí a engenharia foi virando um secundário até que em algum momento ela deixou de existir. Hoje a gente só trabalha com arquitetura. Depois eu estudei arquitetura, a gente estudou design de interiores, então a gente foi se aprofundando na área até chegar no que hoje é o nosso modo de trabalho. E você tem, é claro, a empresa é o mesmo nome, é Riccioppo, né? Isso, meu escritório leva o meu sobrenome italiano, que é a Riccioppo Arquitetura. Não, Itália tem tudo a ver também, né? Com certeza, com certeza. Te fascina a Itália antiga ali? Se bem que a obra do Coliseu até hoje não está pronta, né? Não, com certeza. A gente teve o prazer de visitar lá recentemente algumas cidades, tudo. Então, assim, é muito, muito interessante, é muito fascinante a gente ver onde as coisas aconteceram, onde tudo foi escrito, você passar ali em coisas assim que são... A história está ali, né? São obras, monumentos muito, muito superiores em termos de idade ao nosso país, ao que a gente tem de país hoje em dia. De pé até hoje? Você pensa, mas como é que tá de pé até hoje? Na época o pessoal devia fazer com capricho a mais, mas é claro que a gente brinca com isso, mas sempre tem a própria preservação, a própria manutenção desses monumentos que foram feitos ao longo aí de todo o ano. Vamos falar, é claro, a gente está indo lá de coisa milenar para atualidade. Hoje a gente tem inteligência artificial, né? De que forma essa crescente integração da inteligência artificial, a popular IA, no processo de design, está impactando a arquitetura? A inteligência artificial, hoje em dia, né, porque assim, de quando a gente está fazendo essa entrevista aqui até amanhã, é muito dinâmico, né? Amanhã talvez a minha resposta já seria outra, porque assim, é muito, muito rápido o processo. Mas hoje em dia a inteligência artificial, ela nos auxilia na arquitetura muito em processos um pouco mais mecanizados, por exemplo, né, coisas assim que a gente... tarefas repetitivas. Hoje em dia já existem algumas inteligências artificiais que elas são voltadas na criação de ideias. Elas ainda estão engatinhando nisso, né? Ela ainda não chega ao ponto de substituir um profissional, não chega ao ponto ainda de desenvolver algo sozinho, mas já engatinha nessa criação de ideias, aplicação assim, de otimização de layout, de espaço. Então assim, o futuro vai com certeza caminhando para essa direção. Porque a gente sempre fala que aquela preocupação
preocupação, um jornalista, não, a inteligência artificial vai substituir, mas aquela questão do dia a dia, do conversar, ela ainda é fundamental, do cliente que chega ali, ele não vai conversar com a inteligência artificial, vai conversar com o Giovanni, vai conversar com o pessoal do escritório, de trocar aquela ideia, isso aí é insubstituível. Não, com certeza, porque assim, a inteligência artificial, pelo menos, volto a repetir, né, na data de hoje, mesmo o processo profissional dela, né, não vou nem entrar nos méritos do contato humano, da confiança, da credibilidade nessa interação entre pessoas, que isso nunca vai acreditar, mas assim, ela segue um parâmetro lógico. A verdade é essa, né? E na criação, na arquitetura, nem sempre é lógico. Não pode ter uma curva aqui. Nem sempre é lógico. Nem sempre a inteligência artificial vai entender o cliente falando, eu queria alguma coisa a mais no projeto. Ela não vai chegar ainda tão cedo ainda nessa percepção. Será que ela ia travar com Oscar Niemeyer em relação àquelas formas? Capaz. Capaz, assim, né? Então essa surpresa, digamos assim, né, que ainda não consegue ainda substituir, enfim, né, nem sei se um dia vai chegar isso do ser humano, essa não lógica dele. Essa não lógica, né? Não, isso é muito importante, né? Bom, falando dessa área ainda, a utilização de algoritmos para otimizar os chamados layouts, não apenas acelera o processo criativo, mas também resulta em ambientes adaptativos e eficientes. É o trazer o que está à disposição ali. Enfim, isso aqui pode me auxiliar? Mesmo que, eventualmente, eu vou fazer uma curva ali que não está prevista? Não, com certeza, porque o que acontece? Para essa otimização, a inteligência artificial, não vou nem dizer um futuro, já é uma realidade. Claro. Vamos supor assim, às vezes no projetar um restaurante, um ambiente comercial, algo nesse sentido. A gente tem que ter todo um preparo para receber um cadeirante, uma pessoa com uma necessidade especial, e ao mesmo tempo a gente tem que ter a otimização máxima, por exemplo, ali de colocar a mesa, cadeira, pensando também no lado comercial. Então acho que assim, nessa otimização de layout, acho que a inteligência ela auxilia muito no urbanismo, por exemplo, na maneira de como a gente consegue extrair o máximo, o melhor aproveitamento possível. Antever toda a coisa. Exatamente. Então, assim, para isso eu acho que em breve ela vai ser assim uma ferramenta fundamental na projeção de espaço. O que me irritava muito, porque eu morava numa casa muito antiga, a casa dos meus avós, né? A casa que tinha acho, mais de 60 anos. E as casas de 60 anos atrás, não tem nada a ver com o jogo. A parede, para começar, era assim. Grossa, né? Indestrutível. Exatamente. Indestrutível. Mas banheiro só tinha um. Um banheiro era comum naquela época, um banheiro. Corredores apertados. Você passar com mobília, então fazer curva, meu Deus. Não ia, empurra daqui, dali, desmonta e monta. Essa evolução é fascinante também em relação a isso. Eu digo isso porque a gente tem espaço hoje que ele tem que ser interativo, falando da tecnologia também, superfícies sensíveis ao toque, realidade aumentada também incorporada. Eles oferecem uma experiência dinâmica e personalizada, destacando a evolução da interação humana com esse ambiente construído, de ser um local que você não vai somente para dormir ali, ficar, mas você interagir com aquilo ali. E a gente tem home office, tem tanta coisa hoje. Hoje em dia, sim, a automação dos ambientes, das casas, é uma realidade. Praticamente, assim, quase todos os projetos que a gente faz residenciais, eles já contemplam essa questão de automação, essa interação com o ambiente, principalmente hoje, assim, com Alexa, acender, apagar a luz, esse tipo de situação, eles, assim, já é realidade. Sim. Essa questão da superfície, de interação mesmo com o ambiente, funciona muito legal, por exemplo, museus, centros históricos. Sim. A gente vê aí hoje em dia, assim... Museu do Futebol lá no Pacaembu. Você pega o Museu da Manhã no Rio, você pega Dubai, por exemplo, que é o Museu do Futuro. Então, assim, para a experiência educacional, de uma forma geral, é incrível. Mas, assim, a automação, a inteligência dentro da casa, isso hoje em dia já é normal. Hoje em dia, basta você entrar na internet, você consegue comprar um aparelhinho, consegue ali você mesmo ali adaptar ali uma tomada, uma coisa, já põe para funcionar, falando, acende isso, apaga aquilo. Hoje em dia já assim, é bem normal, até projetos assim com menos recursos financeiros a gente já consegue, já dá para conseguir uma coisa legal,
um detalhe ou outro. Então, assim, as casas vão se tornar inteligentes. É claro, você é bem jovem ainda, mas mudou muita coisa lá do seu início para Não, você. sim, com certeza. Aquilo que você falou, estou falando hoje, pode ser que amanhã tenha outra coisa. Sim, é muito dinâmico. Você vê, a gente está aí com o escritório há pouco mais de 7 anos. Mas 7 anos é tempo, né? Na tecnologia, as casas que a gente fez no começo, hoje em dia, assim, muita coisa já não seriam feitas assim. Esse tipo de previsão, por exemplo, assim, ó, hoje em dia tem toda um preparo, né, para a casa receber essa automação, receber essa inteligência que até a gente está falando igual 5 anos atrás não tinha tanto, não tinha essa preocupação, o cliente não chegava com essas ideias, né? Então, assim, é muito, muito dinâmico, a pessoa tem que estar sempre atenta, acompanhando esse processo para não ficar defasada aí com o passar dos anos. Mas abrindo um parênteses, tem gente que fala assim, não, eu não quero tanta tecnologia, menos. Eu quero apagar e acender a luz. Tem gente que, assim, que realmente ela às vezes é bem receosa com isso, fala, não quero nada inteligente. Às vezes até por medo, não quero me escutando, não quero sabendo o que fala. Eu fico brincando isso aqui, mas na minha casa mesmo não tem. Mas não tem. Né? Hoje em dia você tá com o celular aqui, tudo é isso, as pessoas escutam, então tem muita gente que tá assim, e a gente respeita e não tem nada errado com isso, né? É normal. Claro que não. Bom, o que a gente está vendo muito também, Giovanni, é o quê? É o aumento do trabalho remoto. E é claro, a pandemia ela trouxe isso de uma vez só, né? O que já era, né? Estava caminhando a passos curtos, da hora para outra chegou. E não tinha jeito, né? Aí você precisou de espaço que é versátil, né? Que a arquitetura volta ali para design, que a gente está falando de flexibilidade, como é que vai ser esse ambiente, como é que ele não vai ser. Edifícios também que são construídos hoje, espaços são concebidos para suportar diversas funções ao longo do dia. Adapta ali, a gente tem edifício aqui em Anápolis, que você tem escritório, tem residência, comércio, área de lazer. A tendência é essa mesmo? A tendência é essa. Para imóveis residenciais, como eu disse, assim, igual a gente está comentando aqui agora um pouquinho, né, de como mudou de coisa de 5 anos para cá, hoje em dia não existe nenhuma residência que eu não projete que não tem um espaço pensado para um home office, para um escritório. Às vezes a pessoa nem precisa tanto, mas ela tem aquele receio de precisar. Então, assim, isso aí é uma coisa assim, que veio para ficar desde casas grandes até apartamentos. A pessoa, assim, às vezes pede um cantinho, eu quero só uma mesinha aqui para colocar um computador, um lugar que eu possa fechar a porta, ficar tranquilo, não precisa ser um espaço grande, mas eu preciso sentar, focar. Então, assim, isso aí assim, padronizou, é quase que um ambiente indispensável hoje em dia na maioria das residências. E pegando esse gancho, igual você comentou dos edifícios de múltiplos usos, Anápolis está caminhando para isso, a gente está tendo já alguns aqui recentes que estão nisso, as construtoras estão apostando muito nisso, mas em grandes centros isso é normal, assim, você imaginar, vamos supor, uma grande metrópole como São Paulo, por exemplo, o trânsito é inimaginável, a pessoa ter uma qualidade de vida legal. Eu vou em casa para almoçar. Isso não existe. Então, assim, a própria distância, quem tem condição e consegue ter esse privilégio de morar perto do trabalho. Então, assim, Anápolis, até o presente momento, a gente ainda não sofre tanto com isso. Já sofre, mas não tanto quando você pegar um grande centro, uma Brasília, São Paulo, até Goiânia. Né? Então, assim, hoje em dia, o que é a ideia? Acho que eles estão pegando isso, principalmente quando a gente fala de um padrão um pouco mais elevado, de já ter um edifício empresarial com um residencial ali perto, aí você pode, às vezes, trabalhar lá, naquele próprio edifício tem um restaurante que você vai à noite para um lazer, para uma diversão. Então, assim, acho que em breve isso vai ser um conceito mais universal aqui em Anápolis também, né? À medida que vai caminhando com o crescimento da cidade. É claro, a gente fala de espaço, a gente fala de móveis que vão ficar dentro daquele espaço também. Esses móveis estão mudando muito, estão modificando muito para essa questão da adaptação também? Sim. Principalmente, aí os móveis entram muito até na questão do espaço. Hoje em dia com apartamentos... E cada vez menor. Cada vez menor os espaços. Então, assim, os móveis eles precisam ter esse múltiplo uso. A mesa de jantar, ela também é uma mesa para alguma coisa. Ali tem uma bancada ali... Eu ia brincar que a mesa vira banheiro. Ali tem uma bancada ali que, por exemplo, assim, ó, serve para um estudo, serve às vezes ali para alguém, para usar maquiagem. Momento, né? Assim,
Hoje em dia, a própria questão infantil também, os móveis, a gente já prevê, ó, assim, de uma maneira que ele já vai ser para criança, à medida que ela for crescendo, aquele móvel não perder o uso dele. Não, ele é um móvel evolutivo. Ele consegue se adaptar à questão de tamanho, de ergonomia, à medida que a criança for crescendo. Esse móvel vai sendo adaptado para o tamanho dela. Então, assim, quanto menor o ambiente, mais mágica, entre aspas, a gente acaba tendo que fazer para poder... Isso e até na própria questão, assim, de preservação financeira, para daqui a pouco você não ter que mobiliar a casa de novo, jogar fora, enfim, perder aquele lá, até na própria reutilização, reciclagem. Então... A gente tenta sempre fazer o mais duradouro possível. E essa questão ambiental, você falou de reciclagem, essa questão ambiental está cada vez mais presente também, né? Responsabilidade ambiental, né? Seja na construção, seja a questão do móvel, que o material é feito. Ela é um tema muito presente e vai caminhar cada vez mais também? Sim, com certeza, porque assim, hoje em dia os planos diretores das cidades, a gente projeta já em algumas cidades, assim, alguns estados também, e assim, você pode ver que isso é generalizado, não é uma questão de Anápolis, de Goiânia. Na própria mídia já frisa, já a questão ambiental, né? Então, assim, hoje em dia hoje em dia é obrigatório, por exemplo, a gente tem um que a gente chama de posto de recarga, que é o quê? Toda a água da chuva, a casa pode ser uma casa simples até uma casa luxuosa, todas elas têm que ter, por lei, que a gente consiga essa água do solo, por exemplo, ela não é obrigatório ser reutilizada na casa, mas ela permear no lençol, ela não ir sair para sarjeta. Posso abrir um parênteses aqui? Claro. Até desculpa te interromper, porque vai o pessoal lá para dar o habite, né? Aí tá lá aquela área que é permeável e tudo. O pessoal vai embora e joga cimento aqui. Não, acontece. Isso é muito comum. Acontece muito. Assim, infelizmente, né? Aí é a questão da consciência de cada um também, né? Hoje em dia a gente tenta, pensando nessa etapa, nessa até questão. argumentar com o cliente também, da importância daquilo. De comentar com o cliente e tenta achar alguns meios que a gente consiga resolver a dor do cliente ao mesmo tempo que a gente não prejudica o meio ambiente. Então, hoje em dia existe piso de concreto drenante, né? Então, assim, o piso ele é permeável, porque às vezes o cliente ele não quer a grama, porque ele não quer cuidado, ele não quer sujeira. Eu adoro grama, só levantar na mão aqui. Eu também. Eu adoro grama. Também meus nossos projetos, assim, sempre tem muito paisagismo, muito verde, bacana, eu acho legal demais, assim, eu acho que isso traz um conforto para quem tá habitando, para quem tá trabalhando, para quem tá passando. Mas, assim, só retomando, então, assim, hoje em dia a gente tenta argumentar muito isso. Existem alguns artifícios que a gente não perde esse senso com o meio ambiente, né? Esse compromisso nosso, né? Que eu acho que é um compromisso que a gente tem com o mundo, com as gerações futuras, ao mesmo tempo que a gente também consegue resolver esse problema do cliente no que diz respeito a ele não querer ali uma área verde específica. A gente trabalha às vezes com uma pedra, alguma coisa que consiga captar isso. Captar, né? Eu vejo muito estacionamento. Hoje você tem aquela placa de cimento, mas ela é toda porosa. Toda porosa, né? Ela absorve aquela... Ela absorve. Então aquilo lá, assim, pro meio ambiente ela resolve bem. Porque ela vai ter absorção, por exemplo, não vou dizer igual, mas tal qual teria, assim... uma área verde, uma brita, por exemplo. Então, assim, a gente consegue jogar menos água para as captações do município, né? Então, assim, isso nos ajuda. A gente teve recentemente, há poucos anos, problemas sérios, graves de enchentes em Anápolis. Porque Anápolis é o formato de bacia, né? Tudo converge ali para baixo, né? Igual ao Brasil. Né? Eu venho de uma cidade aí que é de Uberaba, em Minas Gerais, e lá a cidade foi construída em cima de um rio. Então, assim, lá o problema de enchente, assim... É mais complicado, né? É complicadíssimo, assim, eu brinco, assim, a minha mãe já perdeu o carro na enchente, já estava preso no trânsito, ela levantou de uma vez. Então, assim, hoje em dia a gente tem que pensar muito nessa questão, assim, de concretar, cimentar a cidade, as casas, tudo, porque é um problema que não tem uma solução muito fácil. A gente fala de jardins de chuva, né? Soluções baseadas no meio ambiente, enfim, são coisas que estão caminhando também junto. Sim, com certeza. Outra coisa que eu estava pensando com o Giovanni aqui antes de pensar, que eu gosto muito de caminhar pelo centro. Ele fala que o avô dele, né? É Geraldo Braga, né? Geraldo. Está no centro aqui até hoje. Tá me ligando aí, se não atender, você me desculpa. Tá até hoje. Eu gosto de caminhar muito pelo centro e ficar observando principalmente os estilos de construção. Aqui em frente mesmo você tem ali detalhes que hoje em dia não se faz mais. Eu fico sempre imaginando, você disse a questão da Itália, puxa vida, quem será que fez aquilo ali? Quanto trabalho demorou? Foi trabalhoso, mas ficou bonito, ficou bacana. Na própria Praça de Emissões, também onde era o antigo cinema ali, você vê detalhes.
Arte Deco foi muito popular aqui em Goiânia, Anápolis também. Como é que você vê isso, a questão da preservação? Que às vezes a gente não cuida tanto, né? Como você observa isso? Você é daquele que fica andando, porque eu não sou da área, mas eu gosto de observar, de andar e ficar observando ali também. Não, mas assim, a arquitetura ela cumpre esse papel social, principalmente assim, quando a gente está falando assim, de um centro, de um bairro muito denso, muito povoado, que ela cumpre esse papel de trazer essa sensação de ser agradável para quem passa ali. A pessoa não precisa ter um conhecimento técnico, mas ela precisa ela se sente bem. Eu acho que quando a gente faz um projeto, principalmente quando é um projeto numa área dessa, é um presente que a gente está dando para o município. Né? Então, assim, acho que a gente tem que ter esse cuidado de... não precisa ser coisas de luxo, de caras, mas a gente precisa ter esse cuidado, assim, de deixar alguma coisa, trazer alguma coisa agradável para quem, pra alguém que passa ali, e assim, a gente fugir de... Hoje em dia, assim, as pessoas se adaptaram muito a essa questão, assim, do simples, de fazer só um quadrado ali é uma loja, então, assim, ela perdeu esse cuidado, e o que tem... pouquíssimas pessoas também, tanto do âmbito público quanto privado, tem interesse em manutenção, em manter, em deixar o negócio legal. A maioria acaba se perdendo com o tempo, enfim, as manutenções não são feitas, não tem essa preocupação. Então, assim, é triste. A gente vê aqui o centro de Anápolis, ali você passa ali em Goiânia também, onde tinha assim, a maior Arte Deco do mundo, eu acredito. Eu acho que uma época teve, né? Se eu não estiver enganado. Pode falar essas esmeraldas também? A hora que você passa hoje em dia lá, assim, você vê que assim, aquilo foi tudo, tá tudo definhando. A sensação é que aquilo lá tá tudo acabando. Não existe nenhum cuidado. Os jardins centrais que tinha foram todos retirados, demolidos, foram enchendo assim de comércios e coisas que não tiveram nenhuma preocupação com aquilo. Então acho que falta um projeto, alguma coisa que a gente consiga ter essa manutenção desses espaços. Eu vi uma coisa interessante, não vou lembrar em qual cidade ou qual estado, de um posto de gasolina que tem toda a modernidade hoje, mas no estilo retrô. E o quanto aquilo ficou bacana, com bomba naquele estilo antigo. É claro, ela funciona como modernidade hoje, mas naquele estilo antigo. A própria cobertura também, remetendo ali postos dos anos 50, 60, aquelas próprias placas de publicidade dos postos antigos também. Puxa vida, foi um diferencial que eu fiquei assim, que sacada, que coisa bacana. E geralmente, assim, essas questões, assim, eu acho que elas acabam, até do ponto de vista comercial, sendo atrativas. Exatamente. Sendo atrativas. É o marketing, né? A pessoa vai lá, quer conhecer, quer ver, às vezes ela vai por conta disso, vai porque é diferente, porque é bonito. Sim. Ela não tá indo só meramente ali pelo produto. Sim, porque o produto final todo mundo... Qualquer posto vai ter combustível. Até o uniforme deles remetia àquela época. Legal, bacana. Isso era muito, muito bacana, sem dúvida nenhuma, né? Em relação, a gente está falando aqui de fontes renováveis, né? De energia renovável, captação de água da chuva que você falou também, design que seja resiliente, isso também é importante. A gente citou aqui desastres naturais também. Como que vai adaptar aqui? Mas quer fazer a casa ali, mas de repente acontece alguma coisa. A gente teve no Sul agora o exemplo de, né, que, enfim, um desastre acabou afetando tudo isso. Você acha que esse compromisso da arquitetura com a preservação ambiental, ele não tem volta mais? É daqui para frente, é tentar evoluir cada vez mais? Não, com certeza, porque assim, hoje em dia as próprias pessoas, elas têm uma preocupação nessa questão energética, por exemplo, com as placas solares, fotovoltaicas, aquecimento de água. Então, assim, hoje em dia as pessoas têm uma própria preocupação individual. Às vezes parte até deles, né? Fala, Giovanni, eu quero, mas eu quero espaço para a placa solar. Então, as pessoas, assim, às vezes elas às vezes a preocupação dela não é nem com o meio ambiente, é com a situação dela, porque ela fala assim, mas e o fornecimento de energia, eu quero ter isso. Economicamente é vantajoso. Então, assim, é normal. Também, na nossa residência que a gente projeta, assim, implementa as que tem uma condição... um nível de investimento um pouco maior, é super comum também, é quase que unânime também essas questões, assim, pelo menos tentar o máximo possível a manutenção dessas fontes de energias dentro da própria casa, depender o mínimo possível de uma distribuição interrompeu a água, como é que eu vou fazer? Sim, então a pessoa sempre tem energia, um poço artesiano, acaba que assim, a fotovoltaica para questões assim de
economia de conta. Então, assim, hoje em dia, todo mundo tem essa preocupação, tanto no aspecto individual, né? Mas acaba que isso se reflete no todo, se reflete no meio ambiente de uma forma geral, porque cada um vai deixando um pouco mais sustentável a sua residência ali. E em relação a esses projetos, é claro, hoje você tem de tudo aqui na palma da mão, né? Tem muito cliente que chega lá na Ritiopo Arquitetura, de repente, que é um projeto da casa maior, ou que é menor, isso aí, evidentemente, acredito que não seja problema, sem dúvida nenhuma. Mas que ele venha com a ideia pronta, você contra-argumente, ou de repente isso aqui pode ficar melhor, ou de repente aquela ideia dele é legal. Como é que funciona esse debate no dia a dia em relação a cá? Cliente, a gente tem hoje em dia de todos, a verdade é essa. A gente já tem desde clientes que não sabem nada, Já que sabe tudo. Não, assim, às vezes ele não tem ideia, ele simplesmente confia, ele simplesmente fala, faz aqui, aí eu confio no que você vai fazer. A gente tem cliente que chega que assim, que ele quase que chegou com a casa desenhada pra gente, que é só que a gente passa o papel. Mas acaba que Mas chega ideia boa também? Não, claro, várias, assim, na verdade as ideias boas são a maioria, acaba que claro que assim, a gente tem muita experiência, a gente trabalha com isso, a gente estuda. Isso vai dar bom, isso vai dar ruim. Então assim, a gente tem uma noção do que funciona, o que não funciona, tem algumas coisas que a gente tem que ir contornando com um jeitinho, isso aqui, pensa bem, imagina se eu usar isso aqui no dia tal, talvez não fique tão legal assim, né, porque eu até brinco com o cliente e falo assim, quando a casa ficar ruim lá, não ficar funcional, ninguém vai falar que foi ideia sua, vai falar que foi ideia minha. Então eu tento sempre orientar da melhor maneira possível, para nunca ficar nada assim inexequível, que não tem uma utilização legal, mas assim todo mundo já chega com alguma sugestão, alguma ideia, alguma coisa que gosta mais. Hoje tá tudo na palma da mão na internet, né? Sim. Então vem com casas e ideias de todos diversos lugares. Pra gente encerrar, Giovanni, eu ali nos anos 60, não, eu diria anos 70, né? Foi muito popular aquela casa, no estilo, não sei nem se o nome é adequado a isso, caixote, porque o telhado ele é para dentro. Voltou essa tendência, porque a moda é cíclica também, assim como na roupa, né, nos carros, enfim. Na arquitetura também dessa forma, porque a gente vê muitas casas nesse estilo hoje. Não, assim... E o nome, o correto é esse mesmo? Como seria esse nome? Na verdade... Mas você entende o que eu tô falando? O telhado ele não é exposto, né? Ele na verdade, assim, isso voltou, ela popularizou muito no passado, Aí eu repito, anos 70, a casa era desse jeito. A gente vai dizer, assim, que seria o minimalismo, por assim dizer. E foi uma corrente, né? A gente tem os arquitetos brasileiros... são referência mundial nessa questão desse minimalismo. Como você bem citou, é cíclico, né? As roupas voltam, tudo vai sempre que existir um movimento, vai existir depois um contra-movimento. Mas assim, essa casa caixote com telhado oculto voltou com muita força, porque tem a questão da estética, do design, de preferir, de gostar, de às vezes achar uma coisa mais moderna. Então, assim, a maioria das casas que a gente faz é absurda a quantidade de clientes que pedem nesse estilo. São pouquíssimos que querem uma casa com telhado aparente. Mas muito voltou também, a gente sempre analisa a questão econômica. São construções mais rápidas, mais baratas de serem feitas. Então, assim... é uma simplicidade. Muitas das coisas do movimento minimalista, dessa questão do menos é mais, elas são muito voltadas também para a questão econômica, porque são casas mais baratas de serem feitas, uma casa para ser decorada. Você imagina aquelas casas antigas lá, francesas, europeias, são vários tapetes, são vários sofás. Eu morei na casa que era taco, sabe aquele taco de madeira? É normal, ninguém vai arrumar aquilo. É lindo. Eu sou apaixonado por taco, mas entra muito nessa questão econômica. Você vai fazer hoje um taco, é muito mais caro do que você colocar um porcelanato. A manutenção é complicadíssima, enquanto que o outro praticamente não tem. Então, assim, muito do que existe no movimento da arquitetura é pautado pela questão econômica. Claro que isso acaba se tornando uma tendência de gosto, né? Da pessoa preferir para achar mais bonita. Mas surge como uma oferta para a demanda de uma construção mais econômica. Estou encerrando, só para lembrar. Eu falei, enceradeira, evidentemente, ele conhece, mas o escovão
Rapaz, minha avó colocava o tal do escovão, aquela peça pesada de ferro, tinha aquela cerda embaixo, escovar taco por taco. Não, e pra sintecar aquilo lá, eu lembro na casa da minha avó tinha. Você já viu? Já, a gente assim. Mas não te colocava pra escovar aquilo, não. Felizmente era criança ainda. Mas pra sintecar aquilo lá, a gente tinha que mudar toda a família pra um hotel, pra casa de um parente. Não era porque são produtos químicos, então assim, a gente ficava assim, cheiro, tinha que ficar uma semana fora de casa pra poder isso, levar cachorro, gato, papagaio. Gente, a coisa muda, sem dúvida nenhuma, né? Ô, Giovanni, muito bom te conhecer, trazer esse bate-papo aqui, falando de um tema que é tão importante. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui contigo, né, conversar um pouquinho aí sobre o que a gente faz todo dia. Contar experiências pessoais, inclusive, né? Fico bem satisfeito com o convite. Tá certo. A gente conversou com o Giovanni Ricciopo Braga, arquiteto, também designer. Você tem aí alguma demanda nesse sentido? Está querendo construir? Está querendo, né, ver sua casa, como é que ela vai ficar antes de ficar pronta, inclusive, trocar essa ideia em relação ao orçamento, acho que isso é muito importante, né? O que você tem para investir, de que forma você quer investir isso. Então, você pode falar com o escritório, né? É o Ricciopo Arquitetura. Ricciopo Arquitetura. Exatamente. Tem Instagram? Tem, inclusive é esse mesmo, Ricciopo Arquitetura. Ricciopo Arquitetura. Lembrando que o Ricciopo, italiano aqui, né? Com 2 Cs e 2 Ps, tá? Ricciopo. Ricciopo, tá? Giovanni, foi um prazer falar com você. Bacana demais. Vamos ver se a gente agradeço mais aqui, espero poder depois voltar e ter contribuído um pouquinho com quem está nos assistindo. Tá certo. E quem assistiu e pegou a entrevista no final, não preocupa não, que ela passa diversas vezes na grade de programação do canal 14 da NET Anápolis. Tem nosso canal no YouTube também, programa Autoação 14. É entrevista interessante, então compartilhe, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, Giovanni, e obrigado a você também, nosso amigo assinante do canal 14 da NET Anápolis. Até logo mais. Arroz e feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, EgoCFS Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Saborearte, a arte de comer bem, Mega Estúdio, Colheita do Sul, vinhos, sucos e espumantes, Marmoraria Rio Negro, produtos Pura Casa, tornando seu dia a dia mais prático, Resoluta, soluções PCD, Funerária São Sebastião, 55 anos de tradição, Golden Cred, assessoria, Marinho, gestão empresarial, Nato e Supli, Reserva de Goiás, produtos alimentícios, Eco Energy, Aevon, soluções em serviços, Bravin Engenharia, Engenharia Clínica e Grantec Engenharia Hospitalar.